Inquieto e sem conseguir dormir, Daniel por fim se levantou, esticou-se e decidiu sair para caminhar apesar do frio do inverno. Ao vestir seu casaco, ele deu uma olhada no relógio e viu que era quase 3 da manhã. Tentando não fazer barulho a fim de não acordar Rebeca, ele saiu em direção à noite do campo. Tudo no vale estava quieto, uma vez que o frio interrompia todos os barulhos noturnos causados pelos pássaros e insetos. O silêncio foi levemente quebrado por 2 vacas que saíram para o pasto, e logo tudo voltou a ficar quieto. A luz da lua e das estrelas davam a Daniel luz o suficiente para ver seu caminho conforme se afastava da casa. Ele atravessou o pequeno vale no qual vivia, para subir uma das trilhas da encosta de um dos montes em seu terreno, que dava acesso ao escritório construído a meio caminho do lado oposto da encosta. Ao olhar para a entrada da pequena cabana, de repente, ele se deu conta de que não estava sozinho. Sobre uma enorme rocha perto da entrada do escritório, estava sentado um homem bem vestido, aparentemente indiferente ao frio, escrevendo rapidamente em um caderno em suas mãos. Daniel se assustou ao ver aquele homem ali em sua propriedade, que era tão isolada que ficava a quase 1 quilômetro da estrada mais próxima. Ainda assim, as porteiras permaneciam totalmente trancadas durante a noite. Daniel não havia visto nem ao menos ouvido nenhum veículo se deslocando pelo interior do rancho, e sabia que o portão de entrada estava trancado. No mesmo instante, Daniel partiu em direção ao intruso com o propósito de expulsá-lo do rancho. O homem não esboçou qualquer reação enquanto Daniel se dirigia ao lugar onde estava sentado. "O que você está fazendo em minha propriedade?" Daniel perguntou com um tom de voz bastante sério. "Estou escrevendo meu livro", disse o homem sem ao menos se dar ao trabalho de levantar os olhos para vê-lo. Nesse ponto, com a curiosidade se instalando sobre si, Daniel respondeu: "Isso estou vendo. Mas o que você está escrevendo?" "Estou anotando tudo o que você faz, tudo o que diz e tudo o que pensa", disse o homem em tom sereno. Chocado com a resposta, Daniel ficou parado alguns instantes pensando em tudo o que acabara de ouvir. Em outras circunstâncias, ele teria escorraçado aquele homem desconhecido da propriedade imediatamente, ou chamado a polícia caso a coisa se tornasse mais difícil. Mas ele sentia uma estranha relutância em fazer isso. De repente, ele compreendeu por quê. "Bem, isso quer dizer que você é um anjo?" Daniel perguntou desconfiado. Por fim, o homem interrompeu sua escrita e fitou Daniel nos olhos. "Sim, sou um anjo. Anoto tudo a respeito de sua vida nos registros de Deus, e procuro detectar alguns problemas que devem ser levados de imediato a Jesus. Então peço a Ele que interceda por você diante do Pai para que você seja ajudado." Ainda em tom sereno, o anjo prosseguiu: "Deus deu a Davi as palavras exatas para escrever os Salmos 39, porque Davi também tinha problemas com a língua. Ele era bastante esquentado, assim como você, Daniel, caso não se recorde. Nesses Salmos Davi disse: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não picarei em palavras, porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava." No Salmo 39, 1 ao 3, Daniel continuava imóvel, mudo diante da informação que acabara de receber. Depois de alguns instantes, o anjo apontou para uma estrada atrás de Daniel e disse: "Está vendo aqueles 2 ali?" Daniel se virou para olhar. Para sua surpresa, ele agora via 2 homens vestidos de preto em pé, na encosta do monte do outro lado da trilha. Cada um deles também tinha um caderno em uma das mãos e escreviam neles freneticamente. Certamente Daniel não vira aqueles 2 homens quando passou por perto do local onde estavam, e ficou mesmo bastante surpreso ao vê-los ali. "Não", ele disse devagar, "nunca os vi antes. Também não gosto da aparência deles. Pode me dizer quem são aqueles 2 e o que estão escrevendo?" "Sim, é claro. Aqueles são servos de Satanás. Eles são o que vocês chamam de auxiliares da promotoria. Eles fazem toda a pesquisa para Satanás. Também estão escrevendo tudo o que você faz e diz. Procuram algo que possam utilizar como base legal para que Satanás possa fazer a Deus uma petição para poder atacá-lo e trazer destruição à sua vida." Daniel digeriu tudo aquilo por alguns minutos observando aqueles 2 homens sinistros. "Entendo", ele disse. "Então sempre que eu peco eu faço algo errado. Isso estabelece um terreno legal que Satanás pode utilizar para pedir a Deus para me atacar, correto?" Foi a resposta curta do anjo. Daniel voltou a se virar para o anjo, mas dessa vez não havia ninguém sobre a pedra. Imediatamente ele se virou para ver se os homens de preto ainda estavam lá em pé. Também haviam desaparecido.
Daniel outra vez se viu sozinho na escuridão da noite, mas espantado por saber que na verdade, ele não estava só. Daniel ficou mesmo em choque ao tomar ciência da realidade do mundo espiritual invisível, e de sua interação com sua vida. Era bastante desconfortável a sensação de que todo o ato que fazia, além de cada palavra e pensamento estar sendo observado e registrado, pelo menos havia algum conforto em saber que os demônios não podiam ler sua mente, e assim, não eram capazes de registrar seus pensamentos. Mas ele percebeu que o que saía de sua boca era suficiente para lhe colocar em grandes problemas. Ao subir devagar a trilha em direção ao escritório, as seguintes passagens bíblicas percorreram sua mente. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse 20, 11 ao 12. Lembre-se, você nunca estará só. Certa noite pela madrugada eu estava orando, quando bem próximo de mim na janela que estava aberta, ouvi 2 ruídos de pássaro. Neste momento, senti um arrepio maligno e comecei a repreender em nome de Jesus. Outro dia eu estava orando na madrugada na igreja na frente do púlpito, quando senti a força do ataque de um demônio maligno. Deus me deu discernimento que aquele era o demônio chamado Android. Estendi a mão na direção e o repreendi em nome de Jesus. Estávamos na noite da quinta-feira no culto de libertação. Foi-me dado a oportunidade de ministrar. Após a oração inicial que pela direção do Espírito, pedi à pastora Verônica para ministrar uma oração. Ao acabar, ela me passou o microfone. Quando olhei, vi a missionária Tina que estava em volta do lençol sentindo muito frio, e em visão de Deus, vi o espírito da morte que descia vindo ao encontro dela. Quando comecei a andar indo em direção a ela, segundo ela, disse que um varão de branco estava ao meu lado indo em direção dela, tocado pelo espírito. Chamei a pastora Verônica para colocar a mão na cabeça dela, e juntos repreendemos o espírito do mundo invisível, a saber, o da morte. A missionária Tina me disse que no momento em que a pastora Verônica veio em minha direção, vi um exército vindo com ela. Eu disse, pastora, coloca as mãos na cabeça dela. E quando ela colocou, a missionária caiu no chão. Depois daquela batalha, o espírito da morte foi derrotado para a glória de Deus. Tudo quem faz é ele. Ela, a missionária Tina falou, quando eu caí vi tudo escuro, e uma nuvem negra saiu de mim, e vi correntes sendo quebradas dos meus pés. Glórias a Deus que nos salva da morte, e assim nos dá escape do mundo invisível tenebroso. Na noite do dia 5 de janeiro de 2022, estamos em guerra. Ungi a nossa casa. Isto na oração da madrugada. A missionária Mary sentiu a presença do mundo invisível. Ela começou a repreender o espírito da morte. No dia 6, eu, evangelista Edivaldo, sofri um acidente mortal. No meu lado esquerdo, sofri a represália do mundo invisível. Eu estava jogando parte do vidro da porta que quebrou. Tirei da porta para evitar acidente, pois meu Gael tem 1 ano e 3 meses. O Nicolas 3 anos. Temia pela vida deles. Ao jogar os resíduos de vidro, não sei explicar como, mas tocou na parede. O vidro bateu no meu braço fazendo um terrível estrago. A primeira palavra que saiu da minha boca foi, glória a Deus e aleluia. Sangrando muito, corri pedindo socorro à minha esposa. Vi o seu desespero. Ela mais rápido possível pegou um pano e colocou sobre o corte. Amarrou uma gravata até chegar o socorro. Ao chegar na emergência ensanguentado, fui atendido. Passei na triagem depois conduzido à sala pela enfermeira. Sentei na maca. Ela até então achava que era um simples ferimento. Tirou os panos. Ela colocou o soro. Quando ia remover a gravata do braço ferido, o sangue começou a jorrar. Pude ver o desespero da enfermeira que amarrou de volta e saiu correndo para chamar o médico. Quando o médico chegou, tirou a gravata e amarraram uma borracha. E tirou, mas não houve sucesso. O sangue começou a jorrar. Ela conseguiu um aparelho de tirar pressão. E ali deitado na cama, me via perdendo a vida. Sangue caindo ao chão. Começou o procedimento para estancar o sangue. Ele me perguntou se eu estava sentindo dor. Eu disse que não, que o Senhor Jesus havia anestesiado, e era só eles fazerem o procedimento. Verdadeiramente eu não estava sentindo dor, e até este exato momento não sentia dor. A minha esposa a todo tempo esteve ao meu lado em oração. Louvo a Deus pela vida e coragem dela. Em um momento senti o poder do mundo invisível, o espírito da morte, mas não dei muita importância. Mas fiz uma pergunta ao Salvador Jesus. Eu disse, Senhor Jesus,
tu estás aqui. Mas todo o tempo deitado naquela maca continuei dando glória ao meu bom Deus. Tudo é pela sua glória. Eu o glorifiquei por cada gota de sangue derramada. Eles fizeram o procedimento. O sangue parou. Pegaram um aparelho parecendo uma tesoura. Minha esposa disse que era uma pinça. Vi o médico dizendo: ele deve ter perdido 2 litros de sangue. Repõe 2 litros de soro. A minha mão estava ficando pálida. Eu ouvi ele dizendo para a enfermeira: 3 veias foram atingidas. No procedimento conseguiram identificar 2, mas a terceira ele não estava conseguindo ver. Mas graças a Deus a minha esposa continuava orando. O médico disse: continue orando que está dando certo, mas ore mais baixo, na procura da terceira veia. Eu ouvi a minha esposa dizendo: Senhor, é para a tua glória. A enfermeira conseguiu identificar a terceira veia e disse: olha ela lá, doutor. Ele pegou a pinça e tentou prender a veia, mas sem sucesso. Atingiu a carne. Neste momento, senti um pouco de dor, não muita, mas na segunda tentativa ele conseguiu. Glória a Deus, o sangue parou de jorrar naquele momento, e neste momento de terror, a minha esposa teve uma da mais linda visão, a resposta da pergunta que eu tinha feito, se o Senhor Jesus estava ali naquele ambiente. Então ela disse que viu em sua visão celeste, uma mão guiando a mão do médico até aquela veia. Glória a Deus. Ela disse que sentiu a presença do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aonde ele está, tem abundância de vida. Em alguns momentos pensei em me voltar para minha esposa e me despedir, e pedir perdão por todas as minhas faltas para com ela. Faltas estas que cometi contra ela. Não o fiz, mas perante meu Senhor me derramei, e pus todas as minhas queixas e faltas que cometi desde a minha mocidade até aquele exato momento. Houve um momento que eu chorei, não pelo sangue derramado nem por estar deitado naquela maca de alumínio fria, nem pelo terror da morte, mas lembrei-me do quanto eu tinha vivido, mas não havia glorificado ao meu Jesus todos os dias da minha vida. Tanto pecado, quantas falhas, quantas das vezes o entristeci, e o fiz chorar, pois meus pecados têm causado tanta dor e atingido aqueles que tanto têm me amado, quanto ele me amou. Mas o quanto eu o entristeci, como não chorar neste momento único em que você olha, e talvez seja os seus últimos momentos na terra dos viventes, como não lamentar, como não chorar. O médico percebeu que lágrimas corriam em meu rosto. Acredito eu que ele pensou que eu estava sentindo muita dor, mas eu expressei para ele o movimento pela qual eu estava chorando. Eu disse: não, doutor, não estou chorando por estar sentindo dor, mas por não ter glorificado o meu Senhor todos os dias da minha vida. Olhei e vi 4 pinças segurando em minha carne, mas eu não estava sentindo dor. Perguntei ao doutor: será possível em uma situação desta não sentir dor? Como já disse, eu não estava sentindo dor alguma. Ele disse: sim, é possível. Neste caso, por causa da adrenalina, a pessoa não sente dor, mas no seu caso é por causa da sua fé em Deus. Glórias ao Eterno. Até o médico reconheceu que o poder de Deus estava presente ali, quando ele ia fechar o corte. Mesmo assim ele aplicou uma anestesia. A agulha atravessou entre a pele e a carne. Perdeu a primeira. Na segunda eu pensei em falar para ele não aplicar, pois o meu Deus me ausentou de dor. Ele aplicou a segunda. Foi como ele estivesse furando uma carne morta. Ele costurou e fechou aquele buraco. Levei 8 pontos. Em um momento eu estava olhando ele costurar. Ele disse: não olha. Eu disse: doutor, você cuida da vida no físico e eu no espiritual. Falei um testemunho de uma jovem quase morta que nos trouxeram para orarmos. Esta foi uma das mais tensas das minhas experiências com possessão. Confesso que passei alguns dias rouco, quase sem voz. Tive um encontro com um dos mais temíveis espíritos, o de coma. Este espírito é o mais atuante e vitorioso dentro dos hospitais. Lá não há pessoas capacitadas para lidar com esta entidade. Ela leva a pessoa a um coma profundo. As pessoas em volta chegam a dizer que aquele que foi possuído com este demônio está morto. Quantas pessoas foram enterradas vivas, e agora sem esperança dentro de uma tumba acordam, mas com algum tempo visto pelo coveiro e seus entes queridos depois de muitos anos. No caso desta jovem, acredito eu que se ela tivesse ido ao hospital, teriam dado o diagnóstico de morte. Ela, antes de perder a consciência, pediu ao Sérgio para levá-la à igreja. Nesta época, eu morava no fundo da igreja na casa pastoral. Então escutei vozes me chamando. Saí para atender, e me deparei com uma cena inesquecível. O Sérgio estava com a Camila em seus braços desmaiada. Ao lado deles, o Messias e sua enteada Raimunda, mãe da Camila, que chorava muito.
Abri a igreja e colocaram ela dentro. Então comecei o processo de libertação. E em nome de Jesus clamei pelo sangue de Jesus. Clamei pelo nome de Jesus. Clamei e clamei, mas não obtive sucesso. Ela continuou imóvel. Checamos os batimentos cardíacos, mas não sentimos. Demos uma olhada em sua aparência, mas ela estava com seus lábios roxos e pálida sem sangue. Dei uma olhada em volta. Vi o desespero da sua mãe escorrendo lágrimas em seu rosto e quase sem esperança. Eu particularmente já estava perdendo também as minhas. As duas armas mais poderosas já dadas aos filhos de Deus. O nome que é sobre todo nome. O nome e o sangue infalível. Parece que aparentemente havia falhado. E agora o que faço? A jovem estava estendida no chão. Tentaram colocá-la sentada, mas sem sucesso. Mas uma luz surgiu no fim do túnel. Lembre-se depois, demônios se expulsam no poder do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. Marcos 16:17. Os demônios têm temor, ficam aterrorizados ao ouvirem este nome. E este nome é a causa da derrota do reino das trevas. O nome de Jesus é uma arma mortal. Outra arma é o sangue. Esta arma atira os que estão amarrados e submergidos na lama das trevas. E também dá vitória aos santos. Em Apocalipse diz: e o venceram pelo sangue e pela palavra dos seus testemunhos. O nosso testemunho é a palavra viva impregnada em nosso ser. Por isto o testemunho dos transformados é uma bomba de destruição no reino das trevas. Mas quero focar aqui no poder da palavra. Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. A tremenda palavra de Deus foi a arma usada por Cristo, que é a própria palavra. E a palavra com a palavra derrotou o tentador no dia da tentação. Mas nesse dia, Deus queria me ensinar coisas novas e ocultas. Quando a luz surgiu, lembrei de uma leitura que havia feito em algum tempo. Isto no livro Porcos na Sala. O autor, experimentado homem em batalhas espirituais, fala da sua experiência com este demônio do coma. Ele só dá sinal de vida quando a santa palavra é lida, e nas passagens que fala na derrota dos demônios. Então o Espírito Santo me levou a estes textos. Lembro-me que esta batalha já se estendia algumas horas, e nós estávamos quase que exaustos. Quando iniciei a leitura da palavra, sentimos esperança surgindo. Ela mexeu a mão. Glória a Deus! A leitura da palavra faz as trevas ocultas se dissiparem. Continuei na direção do Espírito Santo lendo os textos bíblicos, isto direcionado por ele, e cada texto lido os demônios ocultos se manifestavam, e em nome de Jesus o expulsávamos. E o maior e mais lindo milagre aconteceu, quando o Espírito Santo me levou em Isaías 61. Até então, havíamos expulsado os invasores, isto se repetia a cada leitura, expulsava e ela voltava à mesma situação, mas a cada texto lido eles se manifestavam. Mas a batalha estava prestes a terminar. Nesta última leitura, quando falei em Isaías 61, eles, os demônios, sentiram impactos sabendo que as suas resistências estavam chegando ao fim. Aquele cativo seria livre para a glória de Deus. Comecei a ler os textos, e aquela que estava como morta começou a se rastejar no chão de costas. Parecia uma serpente, e no texto cheguei nesta parte: a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, e óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Lido 61:3. Quando falei, lendo espírito de tristeza, os espíritos se desesperaram. Então entendi que era a última falange a ser derrotada, o espírito de tristeza e depressão. Corri até aquele corpo dominado pelo mundo invisível. Coloquei a mão na cabeça e disse: espírito de tristeza, em nome de Jesus, sai neste momento. Foi lindo. Ela deu um pulo e abraçou a sua mãe, e juntas derramaram lágrimas. Glória a Deus pelos seus feitos maravilhosos. A Ele a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Aqui detalhei este maravilhoso testemunho ao doutor. Achei lindo seu nome, pois estava combinando com aquele momento. Seu nome é Lucas Cordeiro. Lucas, o médico amado. Cordeiro nos lembra aquele visto por João entre a multidão. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era o seu primeiro dia naquela UPA. Obrigado, Senhor, por ter preparado tudo. Quando relatei o feito a ele, ele disse: você é pastor. Eu disse: sou evangelista, mas tenho uma missão assim como vocês. Ele é a enfermeira. Vocês cuidam do físico, e eu do espiritual. Ele disse: ora por mim, para que eu seja livre das mulheres doidas. Ainda ele disse: ou para que eu deixe as mulheres doidas. Eu disse: orarei sim por ti, doutor.
Ele acabou o procedimento e foi para sua sala. Perguntei se a enfermeira era cristã. Ela disse que não. Mas tudo tem o seu tempo. Nosso Salvador é mestre do tempo. Ele é perfeito. Não escreve certo por linhas tortas e nem tarda, mas não falha. Ele escreve certo por linhas certas. Não tarda. Age em sua hora. Seu tempo exato e nem falha. É perfeito em suas obras e maravilhoso em seus feitos. Que direi eu? Tive ou não um encontro com a morte. Saí vivo e sem lesão no braço. Com todo o movimento que está intacto. Ele disse que quase chegava nos nervos. Mas papai não permitiu esta sequela em mim. Por um pouco poderia ficar inválido. Glória a Deus por não ter permitido que o nervo fosse atingido. Hoje estaria com dificuldades para escrever este feito maravilhoso. E escapei do ataque do mundo invisível e dos projetos do causador de terror. Glória ao nosso Deus. A diaconisa Josiana teve um sonho. E em visão, ela se encontrava em um lugar após um acontecimento não muito bom. E me viu vindo na sua direção. E juntos ali conversamos sentados. Ela disse que uma mão a conduziu a outro destino. E eu também saía daquele lugar. Mas eu voltava novamente para o mesmo lugar. Quando sentava, não tinha assento. Mas eu caía em um precipício. E ela viu quando um homem me tirava do buraco e me jogava em um caixão. E ela via muitos caixões próximos aonde fui jogado. Esse sonho só confirmou os ataques das trevas e revelou os planos malditos do inferno contra mim. Glória a Deus. Ele sim é aquele que dá o livramento de morte. Bendito o Cordeiro Santo. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que nos deste. Só o Senhor tem o escape da morte. Continuemos olhando para Ele. Jesus, aquele que era, que é, e que há de vir. O Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Ele tem a chave da vida e da morte. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. A paz seja convosco para sempre.